Seja bem-vindo ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. Vamos começar mais uma série de estudos, desta feita no livro de Apocalipse. Em especial, vamos começar pelo capítulo 2, mas vamos estudar o capítulo 2 e o capítulo 3, onde nós vamos ver cartas escritas às igrejas de Éfeso, de Esmirna, em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje nós vamos começar com a carta à igreja em Éfeso. Vamos fazer uma breve introdução nesse primeiro momento, para sabermos o que nós vamos estudar. E na sequência, nós vamos fazer toda a exposição, dos versículos 1 do capítulo 2 até o versículo 7. Em seguida, vamos carta por carta, aqui contida no livro das Revelações, fazendo a exegese versículo por versículo. Para começar, vamos fazer uma introdução aqui à carta à igreja em Éfeso, Se fosse dar um tema, um subtema, o tema aqui na minha Bíblia, Almeida século 21, a tradução é Carta à Igreja em Éfeso. Mas se fosse dar um subtema, seria a perda do primeiro amor. Nós vamos entender no decorrer da exposição o porquê dessa temática. Então vamos lá, vamos fazer a nossa breve introdução e no final da nossa introdução eu quero aqui dizer como é que vai ser dividido o texto. No decorrer do estudo, eu creio que eu não vou fazer modificações, mas se eu fizer assim, trarei na sequência aqui do nosso estudo. O livro do Apocalipse, ou o livro das Revelações, foi escrito pelo apóstolo João, João recebeu a visão ali na ilha de Patmos, e aqui no texto, no livro, o livro contém 7 cartas, como fiz referência logo no princípio, E essas cartas foram direcionadas a igrejas da Ásia Menor. A primeira carta, que é o nosso objetivo nesse primeiro momento, nesse primeiro estudo, é a carta endereçada à igreja, de Éfeso. Foi direcionado os destinatários dessa carta aqui à igreja de Éfeso, que era uma comunidade cristã vibrante, como nós vamos ver no decorrer da exposição dos versículos, E aí, essa igreja, a igreja de Éfeso, ela era conhecida por sua ortodoxia doutrinária, por ter uma compreensão correta da doutrina, da doutrina cristã, do cristianismo, Era uma igreja que suas características era que era uma igreja zelosa, como também uma igreja perseverante. No entanto, essa igreja, ela deixa num momento, deixaram o primeiro amor. O ponto aqui, um foco, um ponto central aqui seria exatamente que eles deixaram o primeiro amor, Você vai ver isso de uma forma bem clara no verso 4, quando o texto diz assim: tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor, Então aqui é uma observação a ser feita. O leitor, quando faz a leitura do capítulo 2 de Apocalipse, o versículo 1 ao verso 7, ele é convidado a fazer reflexões, a refletir, sobre o comportamento, sobre essa igreja. Leva a uma reflexão aqui, sobre essa igreja. E trazer para a sua vida, para sua refletir como um bom cristão, como um cristão, analisar essa igreja e analisar a sua própria vida. E aí fazer alguns questionamentos, por exemplo, será que ainda amamos a Cristo como no início da nossa fé, No decorrer da nossa fé, quando aceitamos Jesus, quando somos novos convertidos, neófitos na fé, nós somos cristãos fervorosos, cristãos
ali que tem uma efervescência religiosa, né? Uma busca intensa por santidade, uma busca intensa por propagar o evangelho, por ser cristãos ali, o prazer de ser cristãos, né? Abandonando até mesmo muitas vezes situações das quais antes praticava e agora eles vivenciam um modo diferente, uma cosmovisão diferente, e no decorrer do tempo, né, vai se perdendo esse primeiro amor, né? E também um outro ponto de reflexão é se como cristão nós estamos ainda, depois desse progresso, né, após aceitar Jesus como Salvador e vivenciar o cristianismo no decorrer da vida cristã, né, se continuamos ainda atento a ouvir a voz de Cristo como no princípio, né? Uma outra reflexão que o texto vai nos trazer é se estamos dispostos a lembrar, né, a lembrar do que nós vivenciamos, a lembrar desse amor, né, e se arrepender e voltar às primeiras obras quando no decorrer do processo da vivência cristã, né, desse progresso cristão, observamos que nossa vida está distoante daquele princípio, daquele início de quando aceitamos Jesus como Salvador, né? E ainda uma reflexão é se nós desejamos vencer e comer da árvore da vida, né? Então, assim, essas observações, né, quando nós nos deparamos com um texto aqui de Apocalipse capítulo 2, verso 1 até o verso 7, né? Se estamos dispostos a fazer essas reflexões pessoais, né? O cristão, até mesmo porque a salvação ela é individual. A carta à igreja de Éfeso é um chamado, né? Um chamado à introspecção, um chamado ao arrependimento, né? Um chamado à restauração da paixão, né, original por Jesus. Tudo isso nós vamos encontrar aqui no texto, na carta à igreja em Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1 ao verso 7. E aqui, após essa breve compreensão, né, bem simplória, eu vou trazer aqui como é que nós vamos estudar esse texto. Como então nós vamos estudar, como vai ser a divisão para que nós estudemos esse texto verso a verso, fazendo a exegese parte por parte dos versículos e sempre trazendo alguma reflexão, alguma aplicação para nossas vidas. O texto está dividido da seguinte forma: a primeira parte, o título, né? O primeiro tópico será Cristo no meio da sua igreja, versículo 1, nós vamos entender por quê no decorrer da exposição. O segundo tópico, virtudes da igreja de Éfeso, versículo 2 e versículo 3. O terceiro tópico, a repreensão à igreja, o verso 4. O quarto tópico, a exortação, a advertência e o arrependimento, verso 5. O quinto ponto, ponto positivo da igreja de Éfeso, né? Verso 6. E o sexto tópico, promessa ao vencedor, verso 7. No decorrer, farei algumas aplicações, algumas reflexões para nossas vidas, extraídas dessa carta escrita à igreja em Éfeso. É isso, né? Vamos na sequência ao primeiro ponto, Cristo no meio da sua igreja, versículo 1. Agora, uma observação a ser feita é que se você não nos segue, passa a nos seguir, né? Siga aí o canal, se for pelo YouTube, né? Ou mesmo as outras plataformas, Instagram, Facebook, né? Passa a nos seguir aí, né? Deixa o teu like aí, deixa o teu joinha, né? Compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário, deixa suas observações, são muito pertinentes para o crescimento e para que nós estudemos e cresçamos, né? No caso aqui, na graça e no conhecimento das escrituras sagradas, né? A Bíblia, a palavra de Deus, já que é um texto contido nas escrituras sagradas. É isso,
dá o play aí e vamos ao nosso primeiro ponto. Cristo no meio da sua igreja, versículo 1.